Talvez a personagem mais misteriosa da literatura americana seja uma grande baleia branca. Ela representa o que um dia foi belo, aterrorizante e incompreensível no universo. A história de um capitão obcecado em sua busca para matar a grande baleia branca tornou-se parte do subconsciente norte-americano. Contada e recontada, marcou sua presença em livros cômicos e filmes de Hollywood. É uma longa história sobre a busca do desconhecido, a luta entre a razão e a loucura, o bem e o mal. O romance está repleto de metáforas e símbolos, e o maior de todos é a grande baleia branca. Moby Dick. Grandes livros. Me chamem Ismael. Há alguns anos atrás, não importa exatamente quando, com pouco dinheiro no bolso e nada que me interessasse em terra, pensei em velejar um pouco e conhecer os oceanos do mundo. Esta é uma boa forma para aliviar a tensão e melhorar a circulação. Chamem-me Ismael. Esta abertura é a mais conhecida na literatura americana. Moby Dick é uma obra-prima, considerada o maior livro escrito em solo norte-americano. Acredito que cada cultura tenha seus pontos extraordinários de destaque. Certamente, Moby Dick de Melville encontra-se no ápice da criatividade humana, comparável a algumas sinfonias de Beethoven, a Capela Sistina, as pirâmides. Coisas de uma grandeza inquestionável, fora de cogitação. We can't say Moby Dick represents good or evil. That's too small. He represents the cosmos, the complete thing of creation. Whatever name you want to put on, if you want to say the Creator, if you want to say God, if you want to say the cosmos, the universe, he represents that. And that totality is incomprehensible. And that's why he will remain a fascinating symbol and metaphor to the end of time. Ismael, o narrador de Moby Dick, diz que para criar um livro forte, deve-se escolher um tema forte. Em 1850, quando Herman Melville começou a escrever seu romance, decidiu abordar tudo: raça, democracia, sexualidade e a existência de Deus. É um livro estranho e, ao mesmo tempo, constrangedor, porque sua estranheza o atinge exatamente onde dói. São coisas sobre as quais você não quer falar, mas que precisa confrontar. É um livro sobre a identidade do homem, questionando quem, o que, onde e por quê. É um romance complexo, que pode ser lido em vários níveis. O enredo é simples. Ahab, o capitão do navio baleeiro Pequod, perdeu sua perna numa viagem anterior durante a luta contra a grande baleia branca Moby Dick. Agora, Ahab quer vingar-se e matar Moby Dick. Na Bíblia, Ahab é um rei perverso que age contra a vontade de Deus. No livro de Melville,
o Capitão Ahab vai de encontro à grande baleia branca, que pode simbolizar Deus, ou o diabo, ou simplesmente tudo que impede a vontade humana. Milhões de pessoas que nunca leram Moby Dick conhecem a história através do filme dirigido por John Huston, em 1956, estrelado por Gregory Peck. O romancista Ray Bradbury escreveu o roteiro. Well, it was a very difficult task. It went on for months and months of my reading and rereading Melville, and at times I was in tears. I just felt so stupid. And Huston wasn't that much help. I discovered he loved the book too, but he couldn't help analyze it. And finally, after 6 months of reading and rereading the book, I got out of bed one morning in London, looked in the mirror and said, I am Herman Melville. And I ran to the typewriter in a frenzy, hyperventilating, and I sat there for 8 hours and I wrote the last 40 pages of the screenplay in one day, emotionally being Melville for the first time in all those months. And I ran across London and I threw the script on Huston's lap and I said, there, I think we finally got it. And he read it and he says, yes, we're ready to begin. All you mastheaders, now hear me. You're to look for a white whale. Ahab vê Moby Dick como a encarnação do mal. E na sua tentativa de conquistar o mal, Ahab tragicamente se torna mau. Ditador, tirano, personagem com características hitlerianas. It was Moby Dick that tore my soul and body until they bled into each other. I'll follow him around the Horn and around the Norway maelstrom and around perdition's flames before I give him up. The story of Moby Dick is not only a story of a chase and revenge, that's too simple, but it's the story of each of us if we're not careful. We want answers to everything. We want answers to the creation of the universe. We can't have them. We will never have them. Now, if you keep hammering at that door, the door of the universe, the door of death, the door of life, eventually you'll go crazy. Ahab never had enough sense to give up the asking and get on with his life. O livro começa com o jovem Ishmael, ansioso para ir ao mar. Anos mais tarde, sua recordação se manifesta através da história de suas aventuras como marinheiro no Pequod. Quando percebo que minhas palavras se tornam cruéis, quando a atmosfera chuvosa e úmida do mês de novembro invade minha alma, quando paro involuntariamente em frente a funerárias e vou atrás de cada cortejo fúnebre que encontro, e especialmente quando fico hiperativo, um forte princípio moral é necessário para que eu não ande pelas ruas agressivamente, sobrepujando metodicamente as pessoas. Eu sinto que é hora de ir para o mar. Ishmael é também um nome bíblico que significa pária ou nômade. Melville criou Ishmael para ser o personagem principal. Um personagem que já enfrentou muito em termos moral, mental, espiritual e físico. Ele embarca nesta aventura às baleias que o amedronta muito. Agora que ele está de volta, começa a escrever. O que ele tentar criar é uma espécie de companheirismo entre autor e leitor, ampliando-o em termos mundiais. Antes de sair para o mar, Ishmael passa a noite numa hospedaria superlotada. Inesperadamente, Ishmael tem de dividir sua cama com Queequeg, um canibal da Polinésia cheio de tatuagens. O primeiro encontro de Queequeg com Ishmael se dá no meio da noite. Ele chega carregando cabeças secas e um arpão enorme. Sua figura é aterrorizante.
Pensei comigo mesmo. Por que estou tão amedrontado? Este homem é um ser humano igual a mim. As mesmas razões que ele tem para me temer, eu as tenho para ter medo dele. É melhor dormir com um canibal sóbrio do que com um cristão bêbado. Virei-me e jamais dormi tão bem em toda a minha vida. Acordei ao amanhecer e percebi o braço de Queequeg sobre mim de um jeito muito delicado e carinhoso. Qualquer um pensaria que eu era sua esposa. Os leitores de hoje assumiriam haver uma relação homossexual entre Queequeg e Ishmael. A cada nova geração, o tema de Moby Dick é interpretado de forma diferente. Queequeg torna-se o melhor amigo de Ishmael. Se há ou não um relacionamento homossexual, isto não ficou claro. Ishmael inicia a estrada do autoconhecimento. Ele quebra o significado tradicional do que é ser rigorosamente masculino e rigorosamente feminino. Sua amizade com Queequeg o propicia mesclar o masculino e o feminino com criatividade, sensualidade e sensibilidade. Ishmael e Queequeg são contratados como tripulantes do navio baleeiro Pequod. Num dia frio de Natal e misterioso, o Pequod parte de Nantucket em direção ao Pacífico Sul. Finalmente levantamos âncora. As velas foram içadas e zarpamos. Era um inverno muito frio. À medida que o pequeno dia do norte se transformava em noite, nós nos víamos esparramados pelo oceano gelado. Cada borrifada de água se congelava e nós parecíamos estar vestindo armaduras reluzentes. Pingentes de gelo curvo desciam da proa como presas de marfim de um elefante gigante. Desde o início, os leitores de Melville se apaixonaram não somente pela emoção das histórias, mas também pela linguagem. Reconheceram que Moby Dick continha uma riqueza linguística semelhante à shakespeariana. Melville considerava as palavras, as frases e os parágrafos como tendões, tecidos, ossos, ligamentos e juntas. O livro era um organismo vivo. Adoro velejar por mares proibidos e ancorar em litorais selvagens. Por estas razões, a viagem à caça de baleias foi muito bem-vinda. Os grandes portais de um mundo encantado se abriam. Em meio aos conceitos selvagens que me faziam vacilar perante meu objetivo, procissões intermináveis de baleias flutuavam no íntimo de minha alma. Na região mais profunda, habitava um grande fantasma encapuzado, como um monte de neve pairando no ar. It's metaphors, the gift of metaphors, speaking in tongues, the influence of Shakespeare, the influence of the Old Testament. These are the midwives of Moby Dick. And when you have that many metaphors lined up, hundreds of them, and dozens of major ones, that is the thing that drives the novel. A baleia branca tem vários significados de acordo com cada personagem do romance. Para o capitão Ahab, ela representa o mal do universo. Para Starbuck, é apenas um animal a ser morto pelo óleo. Para Ishmael, ela é a natureza e toda sua maravilha, bela e aterrorizante. Nas palavras de Ishmael, o intocável fantasma da vida. Se vista como o incontrolável fantasma da vida, Moby Dick talvez represente o mal. Por outro lado, está ligada à beleza, a possibilidades, a recursos infinitos e toda espécie de associações mentais criadas quando contemplamos o céu ou quando fitamos o mar. Quando olhamos para a natureza e pensamos sobre todas as possibilidades que nos estão abertas como seres humanos. Farewell and adieu to you, Spanish ladies. Farewell and adieu, you ladies of Spain. Our captains commanded to sail for New England. We hold
we'll rant and we'll roar like true Yankee weathermen. We'll rant and we'll roar on deck or below until we sight gay head at old Martha's Vineyard. And straight up the channel to New Bedford we'll go. Oh, I've been a sea cook and I've been a clipperman. Na década de 1840, a Nova Inglaterra de Melville estava no apogeu da caça às baleias. Os Estados Unidos dominavam o comércio de baleias, fornecendo óleo para lanternas, lampiões de rua e todos os tipos de maquinário em termos mundiais. Desde o início do século XIX até mais ou menos 1850, quando Melville escreveu Moby Dick, a indústria baleeira, na Nova Inglaterra, era de enorme importância. Ganhou-se muito dinheiro. Quando Melville escreveu Moby Dick, a cidade mais rica dos Estados Unidos era New Bedford. Na época, o óleo de baleia era o óleo do comércio, pois o petróleo só foi descoberto em 1859. O navio petroleiro da Idade Moderna segue os moldes do navio baleeiro do século XIX. Este último transportava óleo de um animal em vez de um óleo extraído da terra. Os baleeiros ofereciam uma enorme quantidade de empregos. Com exceção do marinheiro, o importante era a habilidade. Homens de todas as raças eram bem-vindos a bordo. Era um trabalho mal remunerado e sujo. Às vezes, os homens eram narcotizados para se unirem à tripulação. Alguém poderia colocar drogas em seus drinks enquanto bebiam em uma taverna ou poderiam ser nocauteados com um golpe na cabeça e ao acordarem estariam no navio baleeiro. Embora os navios baleeiros fossem bem equipados, suas provisões eram limitadas. A vida a bordo não era fácil. Água e carne salgada estragavam-se frequentemente. Havia pouca ventilação, luz ou privacidade para os homens que compartilhavam os alojamentos apertados. Era como trabalhar em minas de carvão. Era nitidamente o escalão mais baixo da hierarquia naval. Ninguém queria ser baleeiro ou caçador de gordura, como às vezes eram chamados. No meio da colheita a cachalotes, o Pequod encontra outro navio baleeiro que havia ouvido falar de Moby Dick. Ahab está convencido de que a baleia está por perto. Ele issa as velas e se dirige exatamente para o centro de uma tormenta. Set the mainsail! No, sir, no! Mr. Starbuck, are you opposing me? If so, I'll have you know that there's one God that is Lord over the earth and one captain over the Pequod. A tempestade transforma-se em tufão. Ahab recusa-se a diminuir a velocidade. Os homens entram em pânico. A determinação implacável de Ahab força os homens a voltarem a seus postos. Sua liderança os guia com segurança através da tempestade. Enquanto a viagem prossegue, Ahab, buscando vingança contra Moby Dick, torna-se cada vez mais demoníaco. Entre os tripulantes, apenas o primeiro imediato, Starbuck, tem coragem para desafiar Ahab. To be enraged with a dumb brute that acted out of blind instinct is blasphemous. Speak not to me of blasphemy, man. I'd strike the sun if it insulted me. O homem bom se coloca contra o ditador. Acredito que é através da personagem de Starbuck que Melville desafia a maioria de seus leitores. Ele desafia-nos a pensar em como lidar com ideologias tirânicas. Ele nos desafia a lidar com tiranos políticos e sugere a razão pela qual falhamos ao nos rebelarmos contra os sistemas políticos que são maiores do que nós. We've gone through Mao Zedong, who killed a lot of his own people. We came through Stalin, who killed his own people. We came through Hitler, who killed as many Jews as he possibly could. There's been evil all around us, and in the middle of this are trying to make do, trying to make
some good in the world, to bring some sense of it, to bind our family together, to tend to our friends. So Moby Dick, I think, will be around forever because it poses the problem of evil and why it should exist and what we can try to do about it and fight it as best as we can. Por detrás da indústria baleeira, Melville criou uma alegoria cósmica. Para ele, o navio se tornou um cenário, um pano de fundo, onde os mistérios do mundo poderiam ser desvendados. Foi aqui, descortinando o porto da cidade de Nova York, que Herman Melville nasceu em 1819. Eu acho que o amor pelo mar é algo que estava em seu ser. Acho que a água salgada corria em suas veias desde criança. Ele nasceu na ponta da ilha Manhattan, por onde centenas de navios iam e vinham, saindo do porto de Nova York. Deve ter sido deslumbrante. Ele teve uma infância idílica até os 11 anos, quando seu pai contraiu uma dívida enorme, morrendo subitamente um ano depois. A partir desta época, ele se sentiu marginalizado. A família não tinha posição, reputação, eram considerados os parentes pobres. Ele foi uma criança capaz de se distanciar dos acontecimentos e se posicionar como um observador, se vendo como sujeito e como objeto. Isso prepara as pessoas para ser escritoras e artistas. Quando Herman tinha 21 anos, fez o que muitos jovens faziam na sua época. Ele içou velas para o Pacífico Sul. No princípio do século XIX, o Pacífico Sul era um complemento do oeste norte-americano. Uma vasta extensão inexplorada de perigos ocultos, beleza e aventuras. Após 18 meses no mar, Melville e um amigo decidiram abandonar o navio na Marquesas Island. Ali ele viveu por um mês com pessoas consideradas canibais. As barreiras sexuais desapareceram. A vestimenta era andrógina ou inexistente. Homens usavam penas, brincos. Ele sofreu um choque enorme e maravilhoso ao mesmo tempo. Ele percebeu que havia muitos eus interiores e muitas formas de consciência. Melville escreveu: um navio baleeiro foi para minha Universidade de Yale e minha Harvard. Foi durante esses anos que Melville se convenceu de que tolerância racial e o respeito por outros seres humanos eram ingredientes essenciais a uma sociedade civilizada. Sua vivência quando jovem nos baleeiros e nos mares do sul o coloca em contato direto com o colonialismo e o imperialismo. Esta experiência deve ter sido o elemento catalisador para uma percepção de ironias, promessas não cumpridas e o pesadelo do sonho americano. Após 4 anos no mar, Melville retornou do Pacífico Sul à cidade de Nova York e começou a escrever sobre suas aventuras com os nativos da ilha. Aos 25 anos, havia encontrado sua verdadeira vocação como escritor. Seus primeiros 2 livros, Taipi e Omu, foram sucessos instantâneos e transformaram-no em uma sensação literária do dia para a noite. Melville se tornou famoso como o homem que havia vivido entre canibais. Muitas pessoas adoram a sensualidade das descrições dos mares do sul. O jornal The Times, de Londres, disse: que felizardo, Herman é um felizardo. Obviamente, o crítico estava se deleitando com a ideia de que Herman tivera experiências sexuais despreconceituosas pelos mares do sul. Melville foi o primeiro símbolo sexual literário norte-americano. Aos 30 anos, Melville havia escrito 5 livros. Agora estava pronto para começar a escrever Moby Dick,
um livro que mudaria sua vida. No meio de seu trabalho em Moby Dick, Melville encontrou Nathaniel Hawthorne. Hawthorne, um escritor consagrado, compreendeu a profundidade do que Melville tentava alcançar. A amizade influenciou Melville profundamente. O relacionamento entre Melville e Hawthorne é uma das grandes histórias da literatura americana. As cartas de Melville a Hawthorne são muito intensas. Parece que ele finalmente havia encontrado o artista, que poderia entendê-lo, capaz de opinar sobre sua arte. Este foi um momento intenso de alegria. Ele escreveu: "Se alguma vez, meu caro Hawthorne, nos tempos eternos que estão por vir, você e eu sentarmos-nos no paraíso sob a sombra de uma árvore, em um canto qualquer, nós dois sozinhos e se pudermos de alguma forma contrabandear." A tendência mais recente é considerar esta amizade um relacionamento homossexual e declarar Melville como tal. Eu não vou afirmar porque eu não tenho certeza. Penso que a terminologia que usamos para nos referir ao relacionamento entre pessoas, amigos do mesmo sexo, amizades apaixonadas do século XIX, é realmente um anacronismo. Herman admirava a genialidade de Nathaniel Hawthorne e nele descobriu uma alma bondosa que compreendia o que ele tentava escrever. Quando Melville terminou de escrever Moby Dick, ele dedicou-o a seu querido amigo Nathaniel Hawthorne. Ao escrever Moby Dick em 1850, Melville sentia que os Estados Unidos se desviavam dos ideais de seus fundadores. Era uma época de mudanças sem precedentes. A Revolução Industrial estava transformando a paisagem norte-americana. O ouro havia sido descoberto na Califórnia e a população migrava para o oeste. A Guerra Civil estava a 11 anos de distância e a escravidão dividia o país. Melville explorou esta diversidade em Moby Dick. A bordo do navio havia 4 arpoadores, cada um representando uma cultura e uma raça. Ao escrever Moby Dick, Melville estava preocupado em unir todas as raças, todos os grupos étnicos do mundo. Assim, o Pequod é o símbolo para o navio do Estado, se tornando quase uma pequena democracia. Enquanto a viagem prossegue, Moby Dick permanece evasiva. Ahab encontra o navio baleeiro Raquel, cujo capitão perdeu seu filho para Moby Dick no dia anterior. Ele implora a Ahab para que o ajude a encontrar o menino. Ahab se recusa. Answer me! Captain Gardner! I seek the white whale! Ahab representa o padrão clássico da ira masculina. Eis um indivíduo que simplesmente queima em ira. Não tanto pela sua perna que foi comida por esta enorme baleia branca, mas porque há um padrão do universo que é contra o homem, que é contra ele, que menospreza o homem, seu intelecto e seu espírito. Ele deseja fazer algo para adquirir algum domínio sobre tal padrão, quer contra-atacar, atacar a Deus e então o desafia de punho cerrado. The white whale tasks me. He heaps me. Yet he is but a mask. 'Tis the thing behind the mask I chiefly hate. The malignant thing that has plagued and frightened man since time began. The thing that mauls and mutilates our race, not killing us outright, but letting us live on with half a heart and half a lung. God, keep us whole.
Agora Ahab começa a pensar, talvez não exista nada mais para além de Deus. No entanto, ele nega esta possibilidade, apagando-a de sua mente. Ele é uma pessoa que precisa acreditar em Deus para poder atacá-lo, contê-lo, controlá-lo, sobrepujá-lo e se tornar ele mesmo uma espécie de Deus. Ismael está realmente pensando que talvez Deus não exista. Seu problema agora é como prosseguir com a vida, como organizar, como reconstruir e o que fazer. Enquanto Ismael se esforça para compreender o mundo à sua volta, ele sente alguma coisa profundamente perturbadora sobre a cor branca da baleia. Melville dedica um capítulo inteiro ao significado do branco e por que ele é tão aterrorizante. Acima de tudo, o que me aterrorizava era a brancura da baleia. Vemos que na natureza o branco realça e refina a beleza. Mesmo assim, apesar de tantas associações com tudo que é doce, honroso e sublime, existe algo evasivo que se esconde no mais íntimo desta coloração, que causa mais pânico à alma do que o vermelho amedrontador do sangue. Ismael examina a base para seus próprios temores neste capítulo. No início, ele se indaga sobre a brancura da baleia. O que há na cor branca que tanto me atemoriza? O que há na brancura de Moby Dick que se tornou a razão por que me unia a Ahab em sua busca? Para ele, o branco não era somente a representação da morte ou da inocência ou da pureza. O branco também estava associado com o vazio, o nada altamente aterrorizante. Em essência, a cor branca talvez não seja tanto uma cor, mas sim a ausência visível da cor. Poderia ao mesmo tempo ser a solidificação de todas as cores? Seriam estes os símbolos contidos em uma paisagem de neve, um branco estúpido cheio de significado? Um ateísmo de um colorido pálido no qual nos esquivamos? Seria a baleia albina um símbolo de todas estas coisas? Pergunto-me por que ela faz parte desta caça. Moby Dick não simboliza apenas uma coisa, como Ahab queria. É um símbolo abrangente de quase tudo que existe no universo. Melville teve a premonição de que Moby Dick não seria aceita pelo público norte-americano. Em uma carta, Hawthorne escreveu: "Que se dane o dinheiro. O que mais me motiva a escrever não dará lucro. Todavia não posso escrever de outra forma. Assim, o produto é um erro final. Todos os meus livros estão mal feitos. Embora tenha escrito os evangelhos neste século, eu deveria morrer na sarjeta." Quando Moby Dick foi primeiro publicado em 1851, os temores de Melville foram confirmados. O livro foi um fracasso. Moby Dick e Melville desapareceram do cenário literário americano por mais de 70 anos. Hollywood redescobriu o livro na década de 1920 e 1930, fazendo 2 filmes estrelados por John Barrymore. O que Barrymore conseguiu foi chamar a atenção das pessoas para o título do livro. É bem verdade que eles não retrataram as histórias com fidelidade. Em ambas, a baleia é morta e Ahab volta para reivindicar seu amor. O resultado foram edições de Moby Dick nas livrarias com John Barrymore na capa. Tenho certeza de que as pessoas que viram o filme e leram o livro depois tiveram uma grande surpresa ao encontrar a verdadeira história de Moby Dick. As adaptações cinematográficas retornaram Moby Dick à consciência pública. A novela do século XIX de Melville recebeu vida no século XX. Desde então, cada década tem apresentado novas interpretações de Moby Dick. Na década de 90,
Muitas pessoas identificaram a mensagem ambientalista no livro. Melville tinha um enorme respeito pela natureza, pelas baleias e o mar. O que Melville está realmente dizendo é que esta empreitada capitalista, denominada pesca de baleia, está destruindo a natureza, está brutalizando a natureza. A beleza da natureza, quando não perturbada, se tornará por si só um símbolo para a harmonia da existência. Esses elementos se reúnem em uma cena notável, no capítulo denominado A Grande Armada. Aqui Ismael e seu amigo canibal, Queequeg, estão remando em direção a um cardume de baleias, que na realidade formam uma espécie de círculo. Tudo está calmo e tranquilo. Ismael olha para as profundezas da água e vê uma baleia-mãe dando luz a um filhote. E naquele instante, os outros caçadores de baleias chegam e tudo se transforma em uma incrível cena caótica, cheia de sangue e destruição. Tudo é totalmente destruído pelos caçadores de baleias, que querem apenas ganhar dinheiro. A baleia havia sido morta a alguma distância do navio. Estávamos numa calmaria e então começamos o vagaroso trabalho de rebocar o troféu até o Pequod. Nós, 18 homens com nossos 36 braços e 180 dedos e polegares, lentamente labutamos, hora após hora, sobre o cadáver inerte, mal se movia dentro do mar. A gordura foi tirada em grandes pedaços chamados de mantas, como se descasca uma laranja. Estas enormes mantas de gordura foram levadas através do navio em uma balança e depositadas em um compartimento chamado o quarto da gordura. Era cheio de fumaça, com pouca luz. Os homens trabalhavam com facas extremamente afiadas. Melville disse: há poucos dedos no pé entre os veteranos do quarto de gordura. Enquanto ferviam a gordura, transformando-a em óleo, um cheiro horrível permeava o navio. Melville disse que cheirava como a ala esquerda do dia do juízo. Era uma prova para o inferno. Diziam que podia-se identificar um navio baleeiro a 8 quilômetros de distância devido ao cheiro. Uma noite, enquanto os homens estão cortando e fervendo a gordura, Ismael está em pé no convés e observa. Sua mente começa a vagar e ele tem uma visão assustadora. Ismael pensa que está tendo uma visão do inferno, com demônios e diabos dançando ao seu redor. Ao mesmo tempo, ele reconhece que este fogo, identificado como artificial, basicamente projetado para criar atividade, o coloca em transe. Ele começa a ficar hipnotizado e percebe que é este fogo que impele a Rabi. O fogo da obsessão começa a invadi-lo. Ele o olha de frente até que acorda e se conscientiza que não pode mais acompanhar a Rabi. Agora, eles devem se separar e Ismael deve procurar por um outro tipo de vida. Uma das grandes frases de Ismael no romance é: homem, não olhe demoradamente para a face do fogo. Ahab é quem olha demoradamente para o fogo e, consequentemente, só o vê. Sua visão se torna a visão do inferno e ele não consegue ver a vida com o que Ismael chama olhos equilibrados. Ele não consegue ver os céus. Ele não tem uma intuição celestial. Ismael começa a entender que a vida é um equilíbrio entre a tristeza e a alegria. Ismael encontrar uma outra harmonia com o universo. Ahab continua obcecado com a baleia branca. What is it? What nameless, inscrutable, unearthly thing is it? What cozening, hidden lord and master and cruel, remorseless emperor commands me?
that against all natural lovings and longings, I so keep pushing and crowding and jamming myself out all the time, recklessly making me ready to do what in my own proper natural heart I durst not so much as dare. Is Ahab Ahab? Is it I, God, or who that lifts this arm? Ahab diz que se tornara demoníaco. A loucura enlouquecia. Pede que o ferreiro lhe forje um arpão para o demônio branco. Está pronto para lutar contra o diabo e eliminá-lo do mundo. Ele batiza sua nova arma. Ego non baptizo te em nome de Patris, sed in nomine Diaboli. Eu não lhe batizo em nome do Pai, mas sim em nome do diabo. E logo após o arpão de Ahab ter sido preparado, uma baleia é avistada. Por 2 dias, Ahab tenta alcançar sua vingança, mas Moby Dick não morrerá. No 3º dia, a baleia branca está tão furiosa que ataca e afunda o Pequod, matando todos a bordo. Ahab e Ismael observam desconsolados em seus pequenos barcos. Subitamente, Moby Dick volta-se e emerge próxima a Ahab. O arpão foi lançado. A baleia atingida se move para frente. Com poderosa velocidade, a corda corre pelo sulco e se enrosca em Ahab, que tenta se livrar. Ele consegue, mas a última volta se enrosca em seu pescoço e silenciosamente, como um turco mudo que protege suas vítimas, ele foi arrancado do barco. A tripulação sabia que este era o seu fim. Todos, menos Ismael, desaparecem no mar. Agora, pássaros pequenos gritavam e voavam sobre o abismo. A maré taciturna embranquiçada ia de encontro às laterais íngremes até que tudo desmoronou e o grande ovém do mar deslizou como há 5.000 anos. Anos após a publicação de Moby Dick, Herman Melville caíra na obscuridade. Seu livro não fora compreendido pelo público norte-americano. Estava desempregado, desesperadamente sem dinheiro e pai de 4 crianças. Melville empregou-se como inspetor da alfândega no porto de Nova York, com o salário de $4 por dia. Continuou um escritor prolífico até sua morte aos 72 anos, escrevendo 15 livros, incluindo Billy Budd. No entanto, Herman Melville jamais obteve reconhecimento público enquanto viveu. Herman Melville foi tão esquecido que quando morreu em 1891, 40 anos após a publicação de Moby Dick, o The New York Times escreveu seu nome errado. Hoje, sua obra-prima permanece. É um livro que diz que jamais esgotamos as experiências, nem tampouco o conhecimento. Precisamos do jato prateado acima do horizonte para nos manter não em busca dos fatos, mas sempre em busca da verdade. Ismael é o único sobrevivente do Pequod. Ele boia sozinho até que é salvo pelo navio baleeiro Raquel. No segundo dia, um veleiro se aproximou cada vez e mais e finalmente me apanhou.
Era o Raquel, que, navegando em busca de seus filhos perdidos, encontrou somente outro órfão. Ismael vive para contar a história, sempre perguntando, sempre procurando respostas no universo aparentemente sem sentido, enquanto a baleia branca sobrevive, nadando pelos vastos oceanos da Terra.